O Corinthians venceu o Vasco por 3-1 na Neoquímica Arena, sem torcida, e se distancia da zona de rebaixamento. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo ao canal Futebol Refutado. Eu me chamo Victor, venho aqui dar as minhas opiniões sobre o jogo Corinthians 3, Vasco 1. Então vamos lá. Primeiro eu gostaria de falar, Corinthians venceu, 3-1, que bonito, que maravilhoso, mas eu não gostei do jogo. O Corinthians até vencendo, chegando nos últimos 7 jogos de invencibilidade, com 6 vitórias e um empate, consegue irritar seu torcedor. Eu não sei se foi porque a Neoquímica Arena estava sem torcida, só que um Corinthians que não forçou o Vasco em nenhum momento, não foi pra cima do Vasco em nenhum momento, correu perigos no jogo. O Vasco até finalizou mais que o Corinthians, verdade que menos no gol, só que finaliza mais. E o Corinthians bateu em cachorro morto, bateu em peso morto. O Vasco já está rebaixado para a segunda divisão do Brasileirão. Eu acho muito difícil o Vasco não cair pelo futebol apresentado, é péssimo, é um futebol fraquíssimo, frágil, inexistente. O Vasco, para mim, já está na Série B de 2024. Não vejo perspectivas para o Vasco. O Vasco apresentou um futebol péssimo na Neoquímica Arena. E tão ruim, mas tão ruim, que o Corinthians, até errando, conseguiu fazer 3 gols nesse time e ainda sofreu um gol do Vasco. Fora que... Bom, vamos falar aqui um pouco do jogo, né? O Corinthians até começa bem, começa criando jogadas, movimentando. O Vasco chegou 1 ou 2 vezes também até o Corinthians fazer seu primeiro gol, só que o Corinthians levava mais perigo, chegava forte no ataque, até que chega o seu gol aos 17 minutos, 19 ali, por volta disso, do Maicon. Uma jogada que começa pelo Renato Augusto, que dribla lá o defensor direito do Vasco, que de verdade... Esse cara sofreu pra marcar o Renato Augusto, mano. Na corrida ele perdeu pro Renato Augusto. Eu não sei quem é o jogador, desculpa mesmo, mas se aposenta, cara. Um lateral que toma drible e não ganha na corrida do Renato Augusto não tem condição de jogar futebol. Porque o Renato Augusto é gênio com a bola no pé, é gênio do passe, é gênio da visão de jogo, mas na velocidade, perder pro Renato Augusto, no drible, perder pro Renato Augusto, um lateral desse não tem condição de jogar futebol, né? Mas tudo bem, começa com o Renato Augusto, vira o jogo no Adson, o Adson cruza, a bola chega no Renato que dá um passe de gênio pro Maicon vir batendo da entrada da área e fazer o primeiro gol do Corinthians. Ufa! Aí o que eu pensei que aconteceria, que o Corinthians ia pra cima, ia começar a dominar o jogo, ia controlar a partida com a bola no pé. Engano meu, não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi que o Vasco cresce no jogo, o Vasco começa a domar, ter controle da posse de bola, controlar a posse de bola e incomodar o Corinthians, dar algumas chegadas, um chute de longe, bolas que passaram assim da trave, que quase foram gol do Vasco. Um time como o Corinthians não pode sofrer tanto para ganhar desse Vasco, do freguês Vasco, freguês do Corinthians, o Corinthians não pode sofrer tanto. E sem zoeira, tá? O Vasco criou, começou a ter chances, não muito também, não muito volume, não vou exagerar. Porém, me incomodou a falta de jogo do Corinthians, que parou de jogar, parou de atacar, viu o Vasco pressionar, começar a impor certo volume de jogo. Parece que o Corinthians pensou o quê? O Vasco... A gente pode fazer o gol a hora que quiser. Parece que o Corinthians pensou que a qualquer momento faria o gol. E foi realmente isso, só que incomoda o Corinthians deixar o Vasco jogar, deixar o Vasco dominar o jogo na Neoquímica Arena. E eu acho que isso, é muito porque o Timão estava sem torcida. A torcida do Corinthians faz total diferença, empurra o time. Como estava sem torcida, eu vou dar esse crédito aí. Aí foi pro intervalo, voltou com o Fagner no lugar do Caetano, colocando o Bruno Mendes para jogar na esquerda e o Ju na direita da defesa corintiana. E o Fausto Veda no lugar do Renato Augusto, obviamente já descansando o Renato, aí provavelmente para usar ele contra o News Old Boys ou para viagem, já pensando no Internacional na semana que vem. Bom, com 2 minutos de jogo, só continuou o Vasco melhor do segundo tempo, e com 2 minutos o Cássio falou: Gil e Bruno, vocês invertem, porque não tá dando certo. Colocou o Gil para esquerda e o Bruno para direita. O time melhorou defensivamente, porém o Vasco continuou chegando, até que em uma escapada, finalmente uma escapada do Corinthians, o Roger Guedes encontra o Yuri Alberto chuta, finaliza bem, faz o segundo gol do Corinthians no jogo, 2-0, no momento que o Vasco estava melhor. O Vasco
diminuiu o seu ritmo, diminuiu o seu volume, quando Corinthians passou a controlar mais, mas ainda só chegava pouco ao ataque, o Vasco também pouco. Ficou um jogo mais de jogadas de erro do adversário, de criação no erro do adversário, erro de passe, do que realmente uma criação pensada de times técnicos, sabe? Porque o Corinthians, Juan Oliveira muito mal no primeiro tempo, muito mal no segundo também. Fausto Vera não ajuda na armação. O Corinthians ficou sem armador, né? Maicon, Fausto e Juan. E quem assumiu essa posição foi o Watson, que fez um bom jogo pela direita, e o Maicon. O Maicon fez um bom jogo novamente. Adianto que o Maicon foi meu melhor em campo. O Vasco chega ao seu gol com o Gabriel Peck. Limpa o Cássio, um vacilo ali do meio campo do Corinthians. O Maicon, que saiu da posição de primeiro volante. O meio campo meio perdido ali do Corinthians. O Fausto também deixou. O cara fez o que quis no meio campo do Corinthians, enfiou a bola pro Peck, o Peck limpou o Cássio, bateu o Bruno Mendes, tentou adivinhar onde cedeu o chute, não acertou onde cedeu o chute, o Vasco fez seu segundo gol, mas logo na sequência, como eu disse, quando o Corinthians queria forçar um pouquinho, chegava fácil no frágil time do Vasco da Gama. O Yuri Alberto tentou fazer finalizou, bateu no zagueiro do Vasco, bola voltou para ele, levou para linha de fundo, tentou o cruzamento novamente, pega na mão do zagueiro do Vasco, e aí pênalti. Antes já tinham pegado na mão dele, só que estava junto ao corpo assim. Eu não daria o pênalti, como o Voaden não deu. E aí no pênalti o Roger Guedes Marques se torna o maior artilheiro da história da Neoquímica Arena de forma isolada, com 31 gols, passando o jogo que tem 30 e o Romero tem 27. Falando em Romero, por que o Romero não tem chance com o Luxemburgo? Eu não entendo. O Biro entrou em campo, ficou 8 minutos até tocar na bola. O Biro praticamente não toca na bola. Eu não entendo essa persistência com o Biro. O Matheus Araújo errou tudo. Foi doído ver o Matheus Araújo em campo hoje. Errou tudo que tentou praticamente. E o passe que acertou foi um passe errado que a zaga do Vasco vacilou no corte. Que foi uma abertura de bola pro Fagner. Fora isso, muito mal o Matheus Araújo. Novamente, um jogador que parece não ter condição de jogar no profissional. Não tem corpo, tem físico de quem tem 15 anos, o Matheus Araújo. Fagner, não gostei da entrada do Fagner. Fagner entrou mal ofensivamente. Defensivamente eu gostei dele, mas passe ou para trás ou passe errado para frente. Então não gostei do Fagner, não gostei da partida do Fagner, não gostei da partida do Fausto, não gostei da partida do Juan Oliveira. O primeiro tempo do Roger Guedes achei bom, do Yuri eu achei bom também, só que o Roger Guedes abaixo, só que participando muito. Não é que eu achei bom o primeiro tempo do Roger Guedes, eu achei o Roger Guedes intenso, participativo, só que ele errava a tomada de decisão, recebia a bola e tocava para trás. Então participativo, mas errando muito nas ações de jogo. E o Yuri, o que chegou para ele estava tentando dar um jeito, estava fazendo a parede, estava dando passe para trás, tentando criar jogo, o que não conseguiu executar a todo momento. Até fazer seu gol, depois fez gol, ganhou confiança e começou a controlar ainda mais a partida, controlar ainda mais a bola do Yuri Alberto. Fábio Santos, partida segura, e a entrada do Matheus Bidu mostra por que o Fábio Santos é titular dos jogos grandes do Corinthians. O Matheus Bidu, nas 3 primeiras ações dele com a bola, ele errou tudo. O Matheus Bidu é fraco, ele erra jogadas sucessivamente, ele vai acumulando erro. Isso mostra porque o Fábio Santos, com 38 anos quase, é titular do Corinthians, o que também é um absurdo, mas ele mostra mais segurança do que o Matheus Bidu, que ofensivamente é muito melhor que o Fábio Santos, que o Fábio Santos ofensivamente me irrita. Principalmente quando a gente joga com o Bruno Mendes na lateral direita, ter o Fábio Santos anula o lado esquerdo do Corinthians, porque quando sobe o Fábio Santos, ele não tem criação de jogada, não tem cruzamento, não tem nada ofensivamente o Fábio Santos, tá? Ele sabe se postar e defender, e isso quando não pega um ponta de velocidade, então preocupa muito a lateral esquerda do Corinthians pra mim. A boa notícia do jogo é a recuperação do Maicon, que finalmente parece que segue uma sequência de bons jogos, uns 4, 5 jogos bons do Maicon. A zaga pra mim tem que ser Maicon, a volância tem que ser Maicon e Moscardo quando o Moscardo estiver apto para jogo. Outra boa partida do Gil, e tá queimando a minha língua, porque eu sou muito crítico do Gil, eu falo isso aqui todo vídeo. Eu não gosto do Gil titular do Corinthians, eu não gosto de ver o Gil, por muito tempo me deu raiva, só que agora o Gil mostra qualidade. Mas pra mim não pra ser titular, não tem que ser titular, a zaga tem que ser Bruno Mendes e Murilo. Porém o Gil mostra qualidade pra ajudar o Corinthians ainda numa mais uma boa partida do Gil. Esqueci de falar mais alguém? Não gostei do Biro, que eu já disse, não gostei do Matheus Araújo. E como eu disse, o Corinthians bateu em ninguém, ganhou de ninguém. E desculpe ao torcedor vascaíno, mas o Vasco é muito fraco, muito abaixo. Um futebol assim deplorável do Vasco, desculpa, porque um Corinthians, mesmo jogando mal, sem torcida, na hora que quis forçar, fez o gol.
Isso me irrita também, porque o Corinthians poderia ter feito mais gols desse Vasco, poderia ter sido um time que controlasse mais o jogo. Tudo bem que o outro lado tem uma equipe, só que o Corinthians também poderia ter tentado mais, ter estudado mais, ter forçado mais, ter tentado mais alternativas do que Matheus Araújo, que eu já não aguento mais ver. E eu realmente, eu sou fã do Romero, eu gostaria de ver o Romero ganhando mais chance. Só que o Luxemburgo parece que não gosta do futebol do Romero. Também não culpo ele, porque o Romero quando entrou foi mal. Só que o Matheus Araújo tá tentando mal, Juan Oliveira entra, vai mal, Biro entra e vai mal, então... E o Luxemburgo insistiu com o Michael, insistiu até não dar mais. Agora o Michael, entrando aos poucos, está melhorando seu futebol. Talvez jogadores como Matheus Araújo deva fazer isso, parar de insistir com ele, esperar um tempo, que nem o Rony, que ficou um tempão sem jogar, e entrou no último jogo contra o São Paulo e entrou bem. Mas é isso, eu fiquei nervoso com a atuação do Corinthians hoje, porque o Corinthians fez isso com o seu torcedor. Poderia manter controle do jogo, não manteve, deu esse controle pro Vasco, e... é isso. É isso que eu achei do jogo. O Corinthians poderia ter jogado mais, o Vasco pra mim já tá rebaixado. Mas boa vitória do Corinthians, que distancia a gente da zona de rebaixamento. Uma vitória aí com gol de Yuri Alberto também, pra tirar essa zica dele, que cria uma sequência de jogos fazendo gol. E vamos lá que terça-feira tem News Old Boys. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Um beijo, um queijo caranguejo. Muito obrigado, deixa seu like, inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo, por favor, comente o que você achou do jogo, comente se assistiu até aqui, por favor, comenta, ajuda demais o canal, o like também ajuda muito. Muito obrigado, um beijo, um queijo, um caranguejo, é nóis, tamo junto e vai Corinthians!